O Hugo Souza, mais conhecido como Neneca para os íntimos, é um goleiro que surgiu do nada, né, Cleitinho? Como uma expectativa de uma próxima geração de goleiros no Flamengo, oriundo da prata do Ninho do Urubu, prata da casa. E aí muita expectativa foi criada e quando ele teve a oportunidade, ele foi bem no início, né? Chamou a atenção de todo mundo, né? Os empresários aí que deram uma grana para ele, deram o carro, porque realmente virou um destaque, ganhou a mídia toda. Só que aí o caminho foi meio que se perdendo no meio, e aí a situação ficou ruim para o Hugo, que hoje é preterido por muitos torcedores do Flamengo, que inclusive colocam o Gabriel Batista, que já esteve no lugar do Hugo Souza, como o segundo goleiro do Flamengo. E parece, Cleitinho, que o Renato Gaúcho agora quer abraçar o Hugo Souza e trabalhar na recuperação desse jovem goleiro, que eu acredito que você concorde comigo, tem potencial para chegar longe. Queria saber a sua opinião sobre a importância desse trabalho particular do Renato Gaúcho com os atletas da base do Flamengo e com aqueles que são renegados, assim como o Hugo Souza. Perfeito, cara. É uma das coisas que a gente falou que com a chegada do Renato Gaúcho iria agregar muito, né? O Alan, a gente fez muita live falando sobre o Renato Gaúcho, principalmente naquele do Papo com o Torcedor, que eu pedi a opinião da galera. O próprio Alan fez uma live também durante a tarde naquela data, falando da demissão do Renato Gaúcho, do Rogério Ceni, né? Perdão. E aí, cara, a gente falava dos pontos positivos do Renato e era justamente esse, o fato dele conseguir recuperar os atletas. E não é uma recuperação apenas com a base na conversa, porque conversar, todo mundo conversa por si só, mas sim pelo fato dele passar a confiança. E na minha humilde opinião, eu acho que o próprio Hugo Moura, né, o Hugo Souza, o Neneca, ele vinha nesse viés de queda justamente pela confiança dele, que ficou muito abalada depois daquela partida tenebrosa, né, na falha tenebrosa contra o São Paulo pela Copa do Brasil, que ele entregou um gol para o Brenner e a gente acabou saindo derrotado na ocasião. Depois daquilo, a gente continuou vendo algumas falhas com relação ao goleiro e não à toa ele perdeu vaga e espaço. E entra a questão da gestão do elenco, que eu estou acabando de citar, do Renato Gaúcho, que enquanto o Rogério Ceni era técnico do clube, não havia. Está claro que isso não acontecia e provavelmente o goleiro que chegou a ser até cogitado para ir para o Ajax, que ao contrário do Hugo Moura, que vai para o Lugano, o Ajax é uma grande equipe da Holanda, não aconteceu, tudo foi por água abaixo e ele continuou no Flamengo mesmo. Talento, como você disse, Arthur, ele tem. É um jogador muito promissor, é um jogador muito bom, mas que realmente falta confiança para ele conseguir desempenhar o seu bom futebol. É claro, também alinhado a um bom treinamento para ele conseguir melhorar numa das funções que ele não consegue executar com maestria, que é com a bola nos pés. A gente sabe que hoje um goleiro bom tem que ter a saída com a bola nos pés, pelo menos num nível adequado, para conseguir, principalmente, ajudar um time como o Flamengo a desempenhar um futebol que é praticado dentro de campo. Então, assim, o Renato Gaúcho, mais uma vez, identifica isso, já identificou com o Léo Pereira, já identificou com o Michael, já identificou com o Vitinho, e são 3 jogadores que conseguiram dar um resultado, dar uma resposta para o torcedor após esse indício de conversa com o treinador, e eu espero que ele consiga fazer isso com o Hugo da mesma forma que fez com os 3 que eu citei anteriormente, porque talento ele tem, Arthur, você disse tudo. Agora, basta ter também cabeça. Cabeça para o jogador de futebol é um dos grandes pilares, né? A parte psicológica é um dos grandes pilares. E parece que subiu um pouquinho a cabeça do Hugo, assim que as coisas começaram a caminhar bem para ele depois de bons jogos que ele vinha tendo no início da sua passagem como titular do Flamengo, depois daqueles casos lá envolvendo a pandemia, que afastou um montão de gente, e ele acabou tendo oportunidade naquele jogo contra o Palmeiras. O fato tomara que o Renato consiga fazer isso, porque bem ou mal vai ser uma grande competição entre um goleiro que a gente tem, que é o Diego Alves, o Gabriel Batista, que vem tendo boas oportunidades e tem uma boa característica com a bola nos pés, e o Hugo pode voltar a aparecer após ter sido preterido por outros jogadores. Então, espero que ele consiga, cara, de verdade, que ele consiga fazer por onde e que recupere o futebol que a gente sabe que ele tem e evolua cada vez mais nas mãos de Renato Gaúcho. Muito bem, Cleitinho, gostei do seu comentário. Alan, a mesma pergunta basicamente para você, meu parceiro. Será uma boa o Renato Gaúcho tentar recuperar, né, o futebol do goleiro Hugo Souza? Afinal de contas, o Hugo Souza ficou muito marcado por alguns gols entregues, né, aos adversários, principalmente contra o São Paulo,
na Copa do Brasil, montagem errada de barreira na última rodada do Campeonato Brasileiro e várias outras reclamações por parte da torcida. Você acha que é possível e vale a pena recuperar o Hugo Souza, Alan Garcia? Então, assim, Arthur, vou ser muito franco, cara. Eu acho que a recuperação do Hugo vai muito mais dele do que propriamente de qualquer outra pessoa, né? E nessa eu não vou colocar o Rogério Ceni. O Rogério Ceni fez 500 milhões de merdas no clube de regata do Flamengo. Uma delas eu ainda não engoli. Eu sei que tem uma galerinha da Flá Desfrute, né, que comprou essa ideia de que o Natan não jogava porra nenhuma, o Natan nunca fez porra nenhuma e poderia liberar o Natan, que o Natan não ia virar um novo Aldair. Beleza. Respeito toda e qualquer opinião. Mas tá aí, o Natan hoje tá jogando muita bola lá na equipe do Red Bull Bragantino, era reserva do Léo Ortiz, né, que tá servindo a seleção lá, e aí deu a oportunidade para que o moleque tivesse uma sequência e vem jogando bom futebol. Então tá aí para calar os críticos do cara. Com relação ao Hugo, Arthur, para mim, ele deixou, né, a vaidade e a putaria acabar subindo a cabeça, e isso comprometeu a sua preparação. Não adianta, irmão. Você ainda é um moleque em desenvolvimento. Você ainda tem que amadurecer na posição, né? Você ainda tem que se firmar como um grande goleiro no cenário nacional. Surgiu como um moleque promissor. Apareceu numa partida diante do Palmeiras jogando pra caralho, fazendo defesas incríveis, e defesas que fez muitos torcedores rubro-negros, tá? E não foram poucos, não, querer dispensar o Diego Alves, porque o Hugo daria conta e seria o Hugo Futebol Clube daqui pra frente. E eu, à época, falei, muita calma nessa hora, o moleque vai oscilar, vamos com calma. Mas não, isso também parece que afetou um pouquinho a cabecinha dele. Aquela tal negociação com a Ajax também pode ter contribuído, né, para que ele viesse perder um pouquinho a noção e cair na gandaia, na putaria, na cachaça, nariz normal, em pé. tranquilo. Só que tem que entender que, assim, essa é uma das armadilhas mais perigosas para quem é um moleque hoje da base. Para quem é um moleque que está conseguindo ou está tentando ainda se firmar no mundo do futebol. Sabe que é um mundo muito competitivo, é um mundo sujo, os jogadores já sabem disso, os empresários acabam ditando muito as regras ali, quem tem bom empresário mesmo não jogando nada, às vezes passa à frente de puta jogadores talentosos, a gente está cansado de ver isso aí, eu conheço pelo menos uns 2 ou 3 que jogavam bola, mas jogavam bola pra caralho, só que nunca foram à frente, porque não caiu, né, nas mãos do empresário correto. E aí acabaram não tendo oportunidade. Tem outros jogadores aí, a gente cansa de ver um monte de pereba aí, a gente vê Márcio Araújo, né? A gente vê um monte de jogador aí medíocre tendo oportunidade só passando em clube grande, né? Márcio Araújo, então, tem que pegar o empresário do Márcio Araújo, parceiro, e colocar o cara assim no pedestal e falar, irmão, você é o cara que tem que agenciar a minha carreira. Porque, irmão, o cara só conseguiu botar o cara em clube grande sem jogar porra nenhuma. Então a gente tem que ponderar isso aí, mas para mim a recuperação do Hugo, eu vou ser muito franco, vai muito mais dele, né? Se estabilizar, sossegar o facho com a noivazinha dele, que remou, e agora que pode usufruir um pouquinho, ele acabou meio que discutindo, não estou aqui para cagar regra para ninguém é obrigado a viver com ninguém, eu fui começar a juntar meus panos de bunda agora, com 43 anos de idade, né? Antes disso eu não juntei meus panos de bunda com ninguém, então eu não sou a pessoa mais adequada para cagar regra. Até a tua mãe eu empurrei e botei ela para correr. Então, é isso mesmo. Então é assim que funciona, né? E a vida que segue. Então, eu não estou para cagar regra para ninguém, mas se ele quer permanecer ali no mundo do futebol, né? Se ele quer se firmar, então, meu parceiro, ele tem que mudar um pouquinho a forma dele de pensar. E de acordo com as informações aqui do Jornal Dia, provavelmente do repórter Vender Casagrande, né? É exatamente ele. Dentro dessa preparação do Renato, né, em abraçar o Hugo Souza para tentar recuperá-lo, não conta só com a conversa, né? Conta com atividades extra-campo e atividades também, né? Tanto para fortalecer a massa muscular, também para atividades em campo junto com a comissão, né, técnica dos treinadores de goleiros. Ou seja, a intenção é trazer a confiança do Hugo na base da conversa e na base do treinamento. Por isso que o Hugo tem demonstrado até, né, já é de acordo com a matéria aqui, um papo que rola nos corredores do Ninho, de acordo com o Vene, é de que o goleiro está mostrando uma bela vontade, um belo esforço e uma bela evolução nesses últimos dias aí com o Renato Gaúcho no comando do Flamengo, ou seja, parece estar aí empolgado com a tentativa de recuperação do Renato Gaúcho, que segundo ele mesmo, né, abre aspas aqui para o técnico Renato,
Quando ele chega ao Flamengo, ele diz: muitos jogadores que estavam desacreditados, sem moral e sem confiança, evoluíram bastante, principalmente no setor defensivo, destacando que a equipe vem fazendo esses 4 jogos e, de repente, muitos jogadores não estavam com aquela confiança, voltaram a ter uma confiança muito grande e isso ajuda bastante todo o elenco. Você voltar a ter confiança na vida é fundamental. São palavras aí de Renato Portaluppi, né? Que a gente já tem o histórico dele de tentar recuperar jogadores que são preteridos, que são renegados, que a torcida não quer nem ver mais pintado de ouro, né? Como no caso do Vitinho, do Michael e etc e tal. Ele aí está tentando a recuperação, alguns já evoluíram um pouco, e agora o Hugo é o próximo da fila, tá bom? Posso falar um bagulho rapidinho sobre esse assunto? Pode. O Renato, de bobo, ele não tem nada. A gente já tá bem claro isso. Nas coletivas você vê o que ele fala, na apresentação ele disse o que ele... você acabou de ler um trecho do que ele fala. Eu posso só falar um negócio? Pode. Sabe aquele cara que tem um orgulho de daqui a um tempo falar assim, porra, uma porrada de jogador aí tava renegado, que é a palavra que a gente tá usando na live de hoje. Uma porrada de jogador tava aí, a torcida odiando. Eu recuperei esses atletas. Ele pode não dizer com essas palavras, mas isso aí vai passar muito por um mérito dele. Beleza, é mérito. Mas todo treinador quer ter alguma marca dentro do time quando passa. A marca do Rogério Ceni foi o Arão como zagueiro. O Renato Gaúcho vai querer fazer isso. E que bom que ele vai fazer isso, mas ele vai se vangloriar disso. Esperem. Mas tá sendo o Michael já, Cleitinho. Se você analisar, já tendo o Michael por enquanto. Sim, por enquanto. Já tendo o Michael. O próprio Vitinho entrou, fez 2 gols, já entrou no último jogo, cobrou falta, tá com mais vontade. Então, assim, ele vai querer surfar nessa onda aí. Caneta do Thiago Maia também, bagulho doido, né? Vitinho entrou doidão, tá dando caneta até no Thiago Maia. Então, assim, Vitinho papapá, 38, deve ser. Ó, não, e a pergunta... Aqui, ó, o Renato não recuperou o Luan. O Luan teve o seu auge com o Renato. Depois ele teve a lesão na planta do pé e aí acabou que o futebol dele foi cada vez mais caindo. E eu acho que a linha também, só para falar sobre o Luan rapidamente, eu acho que as oportunidades que ele teve para sair para a Europa e foi brecado, isso atrapalhou muito o rendimento dele e a continuidade dele com a camisa lá do Grêmio na época. Algo que aconteceu semelhante, ao meu ver, com o Cebolinha também. Acho que tem algo bem parecido nas histórias dos dois.